Hoje não vamos ter o habitual PowerPoint com apontamentos detalhados sobre os maias, sobre aquilo que vou dizendo, ilustrados com extratos da obra, porque os dias só têm 24 horas e não são elásticos para além disso. E, portanto, não é possível estar de manhã a dar aulas presenciais na escola ao 12º, à tarde corrigir trabalhos e à noite, até às 23, estar em ações de formação de professores. Não dá, não é possível esticar o horário e, portanto, não foi possível organizar o PowerPoint para hoje. Sim, vamos ter como fundo um conjunto de caricaturas referentes a essa de Queiroz e aos maias, que eu roubei aí algures na internet, porque eu também sou capaz de fazer esses grandes feitos, que é chegar à internet e sacar lá umas coisas. Ora bem, se a última aula foi dedicada essencialmente à intriga principal, aos amores de Carlos Eduardo e Maria Eduarda da Maia, portanto, correspondente ao título, não é? À história das 3 gerações de Maias, da família Maia, a aula de hoje vai dedicar-se, vai centrar-se na crónica de costumes, na famosa crónica de costumes, correspondente ao subtítulo Episódios da Vida Romântica. Já sabemos que são constituídos por um conjunto de ambientes, de espaços sociais, de episódios, de personagens tipo, que se destinam a traçar um retrato da segunda metade do século XIX. E vamos começar precisamente por um episódio sobre o qual eu saltei, porque na altura não me interessava cortar aquilo que estava a tentar explicar, e que é o jantar dos Govarinhos. Nós já conhecemos o casal dos condes de Govarinhos, o conde e a condessa, nomeadamente conhecemos a senhora Govarinho, visto que ela é, até ao momento, amante de Carlos da Maia. Embora nesta fase ele já esteja profundamente desinteressado dela, visto que passa grande parte das manhãs na Rua de São Francisco, em casa de Maria Eduarda. E, aliás, no final do capítulo, Carlos da Maia vai precisamente dar por concluída, terminada a relação adulta entre ambos. Ora, esse jantar, então, em casa dos condes de Govarinho, é dado em honra de Carlos da Maia, oferecido pelo conde a Carlos da Maia, o que nos lembra aquele célebre baile de máscaras que Jacob Cohen ofereceu a João da Ega, também ele na altura amante da esposa do primeiro. Durante o jantar, como é costume neste tipo de encontros, digamos assim, surgem várias conversas e essas conversas focam-se em múltiplos assuntos. Ora, esses múltiplos assuntos permitem retratar, desta vez, a área da política, ou se quisermos de forma mais correta, dos políticos, representados por 2 personagens. Uma delas é o conde de Govarinho, que no final do romance nós vamos encontrar a exercer as funções de ministro, e a outra personagem chama-se Sousa Neto e atualmente é oficial superior da instituição pública. Ora bem, do jantar, o que é que nós conseguimos concluir sobre estas 2 figuras? Que, como disse, representam, em parte, os políticos portugueses da época. Ora, sobre o conde de Govarinho ficamos a conhecer todo os seus pontos de vista estreitos, digamos assim. A sua ignorância relativamente ao mundo que vive, nomeadamente ao contexto europeu. Há um momento em que ele está a falar, a exprimir opiniões sobre vários países europeus, países e cidades europeus, nomeadamente Paris, a Holanda, e precisamente sobre a Holanda, ele considera que se trata de uma nação de grande prosperidade que em nada é inferior a Portugal. E no meio desse discurso ele sai-se com esta frase absolutamente extraordinária: já conheci mesmo um holandês que era excessivamente instruído. Como se fosse possível
conceber que alguém seja excessivamente culto, excessivamente educado, excessivamente instruído. Quer dizer, isso não existe, por isso simplesmente. Por sua vez, Sousa Neto mostra também uma ignorância e uma falta de inteligência absolutamente notáveis. Nomeadamente num diálogo que ele mantém com João da Ega sobre as teorias, ou supostas teorias de Proudhon sobre o amor e sobre a literatura em Inglaterra. Proudhon foi um filósofo e político francês do século XIX, também ele ligado à política, exerceu cargos políticos e era adepto, de certa forma, do anarquismo. Portanto, este episódio serve então, em suma, para demonstrar a ignorância, a falta de inteligência, a falta de cultura, a incompetência dos políticos. Como disse o Conde Govarinho, vai ser ministro no final do romance. Nesta fase já tinha passado por vários ministérios e Sousa Neto era oficial superior da instituição pública, mas nunca tinha ouvido falar de Proudhon. E, inclusive, punha em causa a existência de uma literatura, chamava-lhe ele, amena em Inglaterra. Não há um retrato nada favorável sobre a classe política portuguesa do último quartel do século XIX, como não há sobre praticamente área nenhuma da vida social portuguesa. O episódio seguinte, este é o episódio então correspondente ao jantar dos Govarinhos, o episódio que segue diz respeito ao jornalismo, ou centra-se no jornalismo, outro setor da sociedade portuguesa. Este episódio está situado no capítulo 15 e é representado por dois jornais. Chamam-se eles A Corneta do Diabo e A Tarde. Também aqui nós vamos encontrar uma figura já conhecida e outra que é introduzida pela primeira vez. Ora, a figura já conhecida é o célebre Palma Cavalão, que encontramos quando Carlos fez uma viagem a Sintra em busca de Maria Eduarda e deparou com este Palma Cavalão na companhia de Eusébiozinho e de duas prostitutas espanholas. E na altura verificámos que ele era um ser grotesco, profundamente machista e que considerava que as mulheres deviam ser tratadas em último grau de forma rude, empregando inclusive a violência física. O outro jornal à tarde é dirigido por um sujeito chamado Neves. Ora bem, como é que surge o jornalismo nos Maias, nesta fase da obra, no século XV? Vamos ter que retornar às nossas figuras centrais. Carlos da Maia, Maria Eduarda, João da Ega, Dama de Salcedo. Certo dia estava Carlos no ramalhete, sossegadamente, quando recebeu uma carta de João da Ega e dois números do jornal. Recebeu, portanto, uma carta de João da Ega e dois números do jornal. E então, Carlos abriu a carta de João da Ega, que tinha sido enviada na véspera, e que dizia basicamente o seguinte: lê, nesse trapo que te mando, esse superior pedaço de prosa que lembra Tácito. Mas não te assustes, eu suprimi, mediante pecúnia, toda a tiragem, com exceção de dois números, mais que foram. Um para a toca, outro para o passe para o chefe de Estado. Mas esse mesmo não chegará ao seu destino. Em todo o caso, desconfio de que esgoto saiu esse enxurro e precisamos providenciar. Vem já, espero-te às duas. E como Iago dizia a Cássio, mete dinheiro na bolsa. Portanto, Carlos da Maia recebe uma carta de Carlos a informá-lo de que ele tinha suspendido a tiragem do jornal. Como? Pagando, como é óbvio, para o jornal não ser publicado. Escaparam-lhe apenas dois números. Um foi para a toca, portanto, para a casa de Maria Eduarda, e outro para o Paço. No entanto, asseguro-lhe que nem este último chegará ao seu destino. Ora, então, Carlos abre o jornal e fica a saber que chama A Corneta do Diabo. Este nome, este título do jornal, serve, desde logo, para mostrar
ou para sugerir que o seu conteúdo, a sua abordagem dos assuntos não será propriamente a mais correta e a mais adequada. Então, a corneta do diabo diz-nos o narrador que revelava desde logo imundície e malandrice. E contém um artigo, um texto que Carlos lê e que diz isto que eu vou passar a citar. Ora viva, sou Maia. Então já se não vai ao consultório nem se vêem os doentes do bairro, sou Janota. Esta piada era botada no chiado, à porta da Havanesa, ao Maia dos cavalos ingleses, um tal Maia do Ramalhete, que abarrota por aí de catita. E o pai, Paulino, que tem olho, e que passava nessa ocasião, ouviu a seguinte cornetada. É que o Sou Maia acha que é mais quente viver nas fraldas de uma brasileira casada, que nem é brasileira nem é casada, e a quem o papalvo pôs casa aí para o lado dos olivais para estar ao fresco. Sempre os há neste mundo. Pensa o homem que botou conquista. E cá a rapaziada de gosto rir-se, porque o que a gaja lhe quer não são os lindos olhos, são as lindas louras. O simplório, que bate aí pileques vivos, que nem que fosse o marquês, o verdadeiro marquês, imaginava que se estava abiscoitando com uma senhora do Chic e do Boulevard de Paris, e casada, e titular. E no fim, não. Esta é para a gente deixar estourar o bandulho a rir. No fim descobre-se que a tipa era uma cocote safada que trouxe para aí um brasileiro já farto dela para passar cá aos belos lusitanos. E caiu a espigar o Maia. Pobre Palerma. Ainda assim o Sou Maia só apanhou os restos de outro, porque a tipa, já antes de ele se enfeitar, tinha pandegado à larga e para a Rua de São Francisco com o rapaz da Fina, que se safou também, porque cá como nós só apreciava ela espanhola. Mas não obsta que o Sou Maia seja traste. Pois se assim é, dissemos nós, calculinha, porque o diabo cá tem a sua corneta preparada para cornetear por esse mundo as façanhas do Maia das Conquistas. Ora vida, Sou Maia! Repare-se desde logo na linguagem. É uma linguagem de muito baixo nível, constituída por termos como botada, cornetada, papalvo, pôr-se ao fresco ou estar ao fresco, gaja, simplório, bandulho, tipa, fartadela. Quem é que utiliza este tipo de linguagem? Quem é que está interessado em publicar um artigo num jornal que obviamente só tem um objetivo, que é humilhar e denegrir Carlos da Maia, apresentá-lo como alguém que está a relacionar-se com uma senhora, com uma mulher, que na prática é uma prostituta. No fundo, dizendo de outra forma aquilo que Carlos já tinha ouvido da boca do anterior amante de Maria Eduarda no Ramalhete. Ora, se nós prestarmos atenção nesta linguagem, não é muito difícil concluir que o autor só pode ser um Damaso Salcedo. E se lermos com atenção a parte final, onde se diz ainda assim o Sou Maia só apanhou os restos de outro, porque a tipa, já antes de ele se enfeitar, tinha pandegado à larga e para a Rua de São Francisco com um rapaz da Fina, que se safou também por cá como nosso apreciável espanhol. Obviamente que é o próprio Damaso a caracterizar-se. Um rapaz da Fina que se safou também. Sabemos nós que ele não safou coisa nenhuma, que Maria Eduarda sempre o rejeitou. Ora, não tarda nada a Carlos e Ega desconfiarem do mesmo que nós, o autor de toda daquele episódio grotesco, que só pode ser um, Damaso Salcedo. E vão partir, obviamente, para lhe pedir satisfações. Para se certificarem de que foi ele, lhe pedirem satisfações e depois se vingarem do próprio Damaso. Antes propriamente de prosseguir com o episódio, convém chamar a atenção para o seguinte. Pouco tempo depois, Carlos ia de calés por uma rua de Lisboa, quando subitamente se cruzaram com um homem, um velho alto, vou mudar aqui de caricatura, está sempre na mesma, com um velho alto, longas barbas, todo vestido de luto.
que, ao ver Maria, que se tinha inclinado, que tinha surgido à portinhola da Caleche, pareceu muito espantado de a ver ali. E depois tirou o chapéu e inclinou-se para ela, que é uma forma de cumprimento. Carlos da Maia vira-se e pergunta-lhe quem é. E ela responde, é o tio do Damas, o Guimarães. É curioso ele aqui. Ora, o Damas tinha 2 tios. Um que morava na região norte e que morreu há poucos capítulos atrás, e a cujo funeral ele foi, e este Guimarães que mora em Paris. É de notar que, quando Maria Eduarda responde a Carlos, o narrador diz sobre ela que corou. Este Guimarães vai ser extremamente importante no capítulo seguinte. Ora bem, mais à frente, João de Ega relata o que é que se passou, afinal, com toda aquela história do jornal. Seguindo devagar pelo aterro, Ega contou a história da imundície. Fora na véspera à tarde que se vera no ramalhete a corneta. Ele já conhecia o papelucho, já privara mesmo com o proprietário e redator, o Palma, chamado Palma Cavalão para se distinguir de outro benemérito chamado Palma Cavalinho. Compreendeu logo que se a prosa era do Palma, a inspiração era alheia. O Palma nada se vê de Carlos, nem de Maria, nem da casa da Rua de São Francisco, nem da Toca. Não era natural que escrevesse por deleite intelectual um documento que só lhe podia render desgostos e bengaladas. O artigo, pois, fora-lhe simplesmente encomendado e pago. No terreno do dinheiro, vence sempre quem tem mais dinheiro. Ora bem, começamos a ver aqui traçado o retrato do jornalismo da época. E desde logo há aqui 2 aspectos a destacar. Um deles é que a Corneta do Diabo só publica folhetins, artigos, textos de baixo nível. E o segundo é que quem comanda muitos dos textos publicados é o dinheiro. E, portanto, como Ega diz, vence nesta história quem tem mais dinheiro. Isto significa que este jornal é corrupto. E se deixa, obviamente, o diretor se deixa subornar. Há depois uma referência, uma referência ao destino. Porquê? Porque o destino esteve do lado de Carlos da Maia, visto que a máquina que imprimia os jornais tinha avariado depois de imprimir os primeiros 5 ou 6 números. Portanto, tinha avariado. Isso impediu que a tiragem saísse e fosse disponibilizado ao grande público. A seguir, a Ega aproveitou e propôs comprar o resto da tiragem do jornal. O que só vem confirmar, de facto, que o jornalismo, este tipo de jornalismo, se orienta basicamente pelo dinheiro, pelo materialismo e pela corrupção. Depois é feita uma descrição da redação do jornal A Corneta do Diabo, e somos confrontados com a descrição de um Palma que está sentado a uma mesa a comer, e é-nos dito que, que a toalha da mesa está cheia de gordura e vinho, que há alguns pratos em roda de um galheteiro que estava cheio de moscas dentro do azeite, enfim, é um antro de porcaria, uma imundície tremenda. O que é que sucede de seguida? Carlos e Ega arquitetam a vingança sobre Damaso, sobre o adepto do Chique a valer. E então, João da Ega, que não gosta dele porque Damaso o substituiu, digamos assim, no romance com Raquel Cohen, diz então que João da Ega é o emissário de Carlos e vai à casa de Damaso propor que ele se retrate. E dá-lhe 2 hipóteses. Uma é bater-se em duelo com Carlos da Maia. Obviamente que Damaso, como sabemos, é extremamente cobarde e rejeita, por medo. A segunda alternativa, digamos assim, a segunda hipótese, era assinar uma carta afirmando que tudo aquilo que tinha feito publicar na Corneta do Diabo sobre Carlos da Maia e Maria Eduarda tinha sido uma mentira, tinha sido uma invenção,
e que fora produto apenas do facto de Dámaso estar ou ser bêbado. Bom, entre estas duas circunstâncias, qual foi a opção de Dámaso? Foi escrever um texto onde afirmava tudo o que tinha dito sobre Carlos e Maria Eduarda era mentira e que o dizia apenas porque se tratava de um bêbado. Ora, isto mostra uma tremenda fraqueza mental e moral da parte de Dámaso Salcedo. Qual é o passo seguinte? É fazer publicar essa carta de Dámaso, essa vingança extraordinária de Carlos e João da Ega. Não podem, obviamente, dirigir-se à Corneta do Diabo, por razões óbvias, então vão a outro jornal, que é o jornal A Tarde. Também é descrito o local onde se situa a redação do jornal. Ficamos a saber que cheira muito mal naquela zona e que o jornal é dirigido por um sujeito chamado Neves. Eu vou ler aqui alguns extratos do diálogo entre Ega e esse Neves, esse diretor do jornal A Tarde, que também é político, também é deputado, note-se. Então o que é? Isto é o Demos a perguntar. É isto em 4 palavras. O Carlos da Maia foi ofendido aí por um sujeito muito conhecido. Nada de interessante. Um parágrafo imundo na Corneta do Diabo por uma questão de cavalos. O Maia pediu explicações, o outro deu as chatas, medonhas, numa carta que quer que vocês publiquem. A curiosidade do Neves flamejou. Quem é? O Dámaso. O Neves recuou de assombro. O Dámaso? Ora essa, isso é extraordinário. Ainda esta tarde jantei com ele. Que diz a carta? Tudo. Pede perdão, declara que estava bêbado, que é de posição bêbado. O Neves agitou as mãos com indignação. Tu querias que eu publicasse isso, homem? O Dámaso, nosso amigo político, e que não fosse. Não é questão de partido, é de decência. Eu faço lá isso. Se fosse uma ata de duelo, uma coisa honrosa, explicações dignas, mas uma carta em que um homem se declara bêbado, tu estás a mangar. Bom, saltamos aqui. Ega já furioso franzia a testa, mas o Neves, com todo o sangue na face, teve ainda uma revolta àquela ideia de o Dámaso se declarar bêbado. Isso não pode ser. É absurdo. Aí há história. Deixa ver a carta. E mal relancear os olhos ao papel, a larga assinatura floreada rompeu num alarido. Isto não é o Dámaso, não é a letra do Dámaso. Salcede. Quem diabo é Salcede? Nunca foi o meu Dámaso. É o meu Dámaso, disse o Ega. O Dámaso Salcede, um gordo. O outro atirou os braços ao ar. O meu é o Guedes, homem. O Dámaso Guedes. Não há outro. Que diabo, quando se diz o Dámaso, é o Guedes. Respirou com grande alívio. Irra, que me assustaste. Olha agora, neste momento, com estas coisas do Ministério, uma carta dessa escrita pelo Guedes. Se eu Salcedo, bem, acabou-se. Espera lá. Não é um gordalhufo, um janota que tem uma propriedade em Sintra? Isso. Um maganão que nos entalou na eleição passada fez gastar ao Silvério mais de 300 mil reis. Perfeitamente às ordens. Ó Pereirinha, olhe que o Sr. Ega tem aqui uma carta para sair amanhã na primeira página tipo largo. O Sr. Pereirinha lembrou o artigo do Sr. Vieira da Costa sobre a reforma das pautas. Vai depois, gritou Neves, as questões de honra acima de tudo. Ora bem, temos aqui uma espécie de momento de humor que tem a ver com a confusão dos Dámasos, digamos assim. O João da Ega vai apresentar a tal carta, vai pedir que ela seja publicada, e quando o Neves fica a saber quem é a figura retratada, digamos assim, nessa carta, pensa que é um compadre político dele, um outro Neves. Um outro Dámaso, que é o Dámaso Guedes. E como é compadre político, portanto, como são da mesma área política, recusa-se a publicá-lo. No entanto, quando fica a saber que se trata de outro Dámaso, o Dámaso Salcedo, que ainda por cima os enganou numa eleição passada em termos de dinheiro, imediatamente aproveita e diz que sim, que publica a carta, e mais do que isso, vai aproveitar também ele para se vingar do Dámaso Salcedo por causa dessa história dos dinheiros e da política. E
diz ele, de forma absolutamente caricata, ou concluí-la a sua frase, que as questões de honra estão antes de tudo. Ora bem, o que é que nós concluímos a partir deste episódio sobre o jornalismo português? Primeiro, que o jornalismo é corrupto e não tem ética. Porquê? Porque os jornalistas deixam-se corromper motivados por interesses económicos, como é o caso, por exemplo, de Palma Cavalão. Segundo, o baixo nível jornalístico e a intriga suja são outros dois traços que caracterizam esta área da vida social. Terceiro, a parcialidade e o compadrio político. Isto é, o Neves publica por motivos políticos. Portanto, ele acede a publicar a carta em que Dama se confessa bêbado quando a redigiu e fez referência a Carlos e Maria Eduarda por motivos políticos. Mas ele publica a carta com muito mais interesse ao concluir que afinal não se tratava do seu amigo político, Damaso Guedes, o que o levou a rejeitar essa publicação, mas uma espécie de inimigo. Mais ainda, um dos critérios jornalísticos que está aqui claramente em cima da mesa é o sensacionalismo. É o gosto por publicar assuntos que nós hoje chamamos cabrosos e que são sensacionalistas. Que é o caso da carta, certo? Escrita por Damaso Salcedo, em que insulta e expõe, em termos degradantes, a relação de Carlos com Maria Eduarda. Ora, esse tipo de carta não deveria ser motivo de publicação num jornal. É um assunto degradante, não tem nada a ver com notícia, com reportagem, não tem nenhum interesse público, é apenas uma questão mesquinha, de vingança mesquinha. Neste caso, da parte do Damaso. Portanto, quando se foca hoje o jornalismo português, quando se fala na CMTV, que está constantemente, segundo dizem, a fabricar notícias, a focar assuntos o mais cabrosos, o mais sensacionalistas possível, isto não é um traço característico dos nossos tempos. Pelos vistos, há 130 anos assim, no tempo dessa de Queiroz, já funcionava da mesma forma. Então, o retrato que é feito em suma do jornalismo português é um retrato muito parecido àquilo que nós encontramos hoje. E isso sucede com os maias como romance em múltiplos aspectos. E por isso é que o romance também é ainda estudado, porque mantém a sua atualidade. Se nós retirarmos, obviamente, determinados nomes, substituirmos alguns nomes das personagens por nomes de figuras que são vivas hoje em dia, que fazem parte da nossa sociedade. Se, obviamente, nós deslocarmos ou esquecermos o local onde decorre a ação, quer as intrigas, quer a crónica de costumes, nós vamos concluir que, de facto, o conteúdo dos maias a este nível não mudou relativamente ao século XXI. Os traços gerais da nossa sociedade mantêm, sejam da política, sejam do jornalismo, sejam da convivência social, sejam da economia, das finanças, etc, etc. Portanto, o romance, Os Maias, mantém-se perfeitamente atual 132 anos depois de ter sido publicado.